um dos tipos de mediunidade mais raros, e um caso impressionante envolvendo o desaparecimento completo de um ser humano por alguns segundos na frente de várias pessoas. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e você já deve ter ouvido falar, seja por meio de filmes de ficção científica ou de seriados, na possibilidade de se teletransportar objetos, seres vivos. Ou seja, capacidade de desaparecer em um lugar e rapidamente aparecer em outro local, distante. Talvez até o seu super-herói preferido tenha este superpoder, esta capacidade. A ciência hoje não consegue fazer isso, teletransportar nenhum tipo de material. Já se conseguiu o que chamaram de teletransporte quântico, mas na verdade o que se fez foi teletransportar uma informação de um fóton, uma partícula que compõe a luz, para outro fóton, que passou a se comportar de maneira semelhante, sendo que eram partículas distantes uma das outras, e a ciência não sabe como que se comunicaram. Mas a partícula em si não foi teletransportada. A ciência ainda não detém esta tecnologia, não detém para objetos microscópicos, quanto mais para objetos grandes do mundo macroscópico. Mas a espiritualidade consegue fazer isso por outros meios. Existe a chamada mediunidade de transporte, ou fenômenos de aporte. A mediunidade de transporte pode ser entendida de outras formas em outros contextos. É comum, por exemplo, na Umbanda ter outro significado. Mas neste vídeo abordaremos a mediunidade de transporte que é explicada pelo mentor Erasto no capítulo 5 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Erasto explica que por meio da mediunidade de transporte é possível mover objetos sem dispor dos meios físicos necessários de um lugar para outro, ou isolá-los e até torná-los invisíveis. Erasto deixa claro que se trata de fenômeno raro, porque envolve condições energéticas especialíssimas, difíceis de serem alcançadas e muito facilmente perturbadas pelas energias do meio. Ele explica que a mediunidade de transporte ocorre quando um espírito manipula as energias do médium, o ectoplasma do médium, manipula com as suas próprias energias, com determinadas forças do mundo espiritual e compõe um campo dimensional, por onde ocorrerão os chamados transportes ou aportes. O mentor não dá muitos detalhes além disso, mas deixa claro que nós ainda não temos meios de entender exatamente o que ocorre, mas que este dia chegará. Pesquisando, vocês encontrarão muitos exemplos, muitas situações, muitos relatos da chamada mediunidade de transporte. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre o chamado experimento Scole, vou deixar na tela final. Experimento que aconteceu na Inglaterra nos anos 90, em que todo tipo de fenômeno mediúnico aconteceu, fenômenos de efeitos físicos e intelectuais. E sobre a mediunidade de transporte, no experimento Scole, foram catalogados mais de 70 objetos que apareceram do nada. Houve também um cientista alemão chamado Friedrich Zollner, no século XIX, que provou a mediunidade de transporte em seu laboratório. Descreveu, com a ajuda de médiuns de efeitos físicos, descreveu todo o processo em seu livro Provas Científicas da Sobrevivência, Física Transcendental. Friedrich Zollner explicava que existe o que ele chamou de uma quarta dimensão, para além das nossas três dimensões tão familiares, e que estes objetos eram mergulhados nesta quarta dimensão e depois retornavam para a nossa dimensão. Já o pesquisador e médium espírita Pedro de Campos, no seu livro UFO, Fenômeno de Contato, também fala muitas coisas sobre a mediunidade de transporte, porque é algo muito comum no contexto ufológico. Acontece muito. E Pedro explica que nem sempre ocorre uma desmaterialização, o que também pode acontecer. Mas o que mais frequentemente ocorre é justamente objetos e até seres vivos
serem mergulhados nestes portais de conversão, transitarem por uma outra dimensão ou pelo hiperespaço e voltarem em outro local do espaço-tempo em seguida. Ele cita no livro uma experiência que foi relatada pelo pesquisador espírita Hernani Andrade em seu livro Espírito, Perispírito e Alma. Uma experiência que foi feita na China em 1981, envolvendo a mediunidade de efeitos físicos de 2 garotos chineses. Foram colocados 2 radiotransmissores numa caixa e eles foram teletransportados para outra caixa, sendo monitorados durante todo o tempo. E os pesquisadores perceberam que durante este processo houve uma breve oscilação no sinal, mas os radiotransmissores continuaram consumindo energia das pilhas, ou seja, eles não foram desmaterializados, mas transitaram por outro plano da realidade e em seguida voltaram em outro local, no caso numa outra caixa. No livro UFO, Fenômeno de Contato, o pesquisador Pedro de Campos, que é uma pessoa de total credibilidade pelo conjunto de sua obra, ele que também é membro da revista UFO, referência mundial sobre o tema, ele traz um caso que lhe foi passado por pessoa de sua inteira confiança, um caso que ocorreu num centro espiritualista envolvendo uma senhora que estava prestes a dar à luz, e o marido pediu à entidade que estava incorporada no centro que gostaria de estar presente no dia do parto para apoiar sua esposa, ele que viajava muito a trabalho. Naquela época não havia internet, as comunicações não eram instantâneas como ocorre hoje. Às vezes você só conseguia falar com uma pessoa no dia seguinte ou 2 dias depois. Então ele pediu para ser intuído do dia em que ocorreria o parto, a chegada da criança ao mundo, e assim ocorreu. Ele teve uma forte intuição, conseguiu chegar em casa a tempo, deu toda a assistência à sua esposa, porém ficou meses sem aparecer no centro. Ficou meses sem aparecer, e quando chegou lá, a criança já estava com alguns meses, a entidade estava lá incorporada pelo mesmo médium, e ele chegou e disse: olha, vim batizar a criança. E a entidade disse: batizar? Então me dê aqui. Pegou a criança no colo e a criança simplesmente desapareceu da visão dos presentes. Dezenas de pessoas testemunharam esse fenômeno. A criança desapareceu, os pais ficaram sem reação, uma sensação de absurdo pairou no ar. E depois de alguns segundos, ela reapareceu novamente no colo da entidade, do médium, que estava sob a influência desta entidade. A mãe pegou a criança e reparou que uma de suas peças de roupa estava do avesso. E ninguém soube explicar aquele fenômeno. Foi muito rápido, não haveria tempo, pelo menos na forma como o tempo passa na nossa dimensão. Mas foi um caso impressionante que ocorreu de mediunidade de transporte envolvendo um ser vivo. Presença de diversas testemunhas. Foram descartadas as hipóteses de ilusionismo, hipnose ou coisas do gênero. Simplesmente estavam ali em ação leis da natureza totalmente desconhecidas. E que fique claro que não aconteceu nada com a criança que chegou ilesa depois de passar por este fenômeno, com certeza. Mas se tratou de um caso impressionante que Pedro de Campos nos traz no livro UFO, Fenômenos de Contato. Ele também explica que ao invés de ocorrer o teletransporte por este mergulho do ser num outro campo vibracional, pode ocorrer a desmaterialização. Neste caso, o espírito que está produzindo o fenômeno, ele age sobre o duplo etérico, aumentando o espaço entre as partículas, depois condensando este objeto em outro local. Ao aumentar o espaço entre as partículas, o objeto deixa de ser visível em nosso plano. Porém, a desmaterialização não é comum de ser feita com seres vivos, é mais comum de ser feita com objetos. Porque é um fenômeno que libera muita energia, e é comum esses objetos chegarem
muito aquecidos. Isso acontecia no experimento Scholar. Vou deixar o vídeo na tela final. Os objetos chegavam como que do nada estavam quentes. Então, com seres vivos é bem mais complicado, provavelmente pode causar algum tipo de dano ou algum tipo de risco. Uma outra forma de teletransporte, mas que aí não envolve nem mediunidade, também não envolve desmaterialização, é o que ocorre, segundo também o livro UFO, Fenômeno de Contato, com os nossos irmãos das estrelas, que muitas vezes para se deslocar nas distâncias monumentais que existem no cosmos, eles abrem portais dimensionais, ou também chamados buracos de minhoca, conseguem transitar por vias desconhecidas do espaço-tempo, vencendo distâncias incomensuráveis em questão de segundos ou minutos. Nós ainda não compreendemos como tudo isso ocorre, ainda nos parece algo muito excêntrico e difícil de entender, mas isso não nos impede de conjecturar, de questionar e também de vislumbrar possibilidades que se abrem para um futuro em que muitas coisas serão possíveis, coisas que hoje julgamos totalmente irreais. Realmente as possibilidades são impressionantes, são muito grandes. E este poder nas mãos erradas também pode ser muito perigoso. Assim como nas mãos de pessoas bem-intencionadas, pode fazer maravilhas. Pense o que é a capacidade de teletransportar uma pessoa, por exemplo, nas mãos de guardiões espirituais que precisam proteger uma pessoa que passará por um acidente muito sério. De repente, no momento do acidente, ela é teletransportada em questão de frações de segundo para outra dimensão e instantaneamente recolocada no local, na cena do acidente, e inexplicavelmente para os presentes, ela sai totalmente ilesa. Esta é uma conjectura que eu fiz e não sei se faz sentido para vocês, mas é um exemplo de coisas que se pode fazer com o domínio completo desta faculdade, desta capacidade. E as possibilidades são muitas. Vocês devem também aí pensar em outros exemplos. Por favor, deixem nos comentários e até situações que vocês podem ter vivido ou conhecido envolvendo esse tipo de mediunidade. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário, a sua curtida, de mandar esse vídeo para alguém que possa se interessar. Quero deixar também na tela final 2 vídeos que têm a ver com o que a gente conversou. O vídeo do Experimento School e um vídeo que fala sobre o teletransporte alienígena. Alegria, você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!